Bom, eu estou vindo aqui para poder contar para vocês como foi a minha experiência depois que eu li o livro da Fernanda Brum. E foi um livro que me impressionou muito, me impactou muito, e tantas outras histórias com a avó dela, o batismo dela com o Espírito Santo com apenas 4 anos de idade. Isso para mim foi espetacular, foi incrível. E o que ela conta também sobre a experiência com o pai dela de ressurreição, né? Ela vinha estudando sobre ressurreição, a experiência que ela teve de ter visto Jesus, né? Ela viu algumas partes de Jesus, ela viu anjos e, nossa, foi incrível aquela experiência, né? Viu anjos cantando, tocando e, nossa, eu imagino a sensação que ela teve naquele momento, né? Porque o sentimento de ver Jesus não existe nada igual. E me emociona demais. Esse é um livro incrível que eu indico muito e eu sou apaixonada por ele porque toda vez que eu leio ele eu sinto mais sede, mais fome de buscar a intimidade com Deus, com Jesus, e de poder ter essas experiências incríveis que muitas vezes a gente acha que nem é possível acontecer com a gente, e na verdade Deus está à porta nos esperando para ter mais intimidade com a gente, né? Ele está à porta e bate, né? E quem abrir, ele vai entrar e cear com ele. Então é a gente que tem que se doar, que tem que se render cada vez mais para que a gente possa ter essas experiências com Deus, né? No final do livro, ela faz uma oração muito forte para que a gente possa receber o poder de Deus, da unção dele que está sobre ela também, né? Então, uma impartição, né, que está sobre ela também vem através deste livro e contagia a nossa vida, né? Foi através disso que eu sei que eu tive mais experiências com Deus, e as pessoas que eu emprestei esse livro também me relataram as experiências que teve com Deus também depois de ler esse livro. Uma das frases que eu gostei muito no livro, eu vou ler aqui para vocês um pedaço, usando de nossas piores tragédias o nosso maior testemunho e virando o nosso maior ministério. Então, independente das lutas, dificuldades e dores que a gente pode passar ou esteja passando, Deus vai usar tudo isso, né, para o nosso ministério, né, para que a gente também possa estar abençoando e servindo de testemunho também para outras pessoas. E eu estou aqui para contar a experiência que eu tive após eu ler esse livro. Foi mais ou menos uns 6 meses depois. E aí eu tive um sonho com ela. No sonho eu estava em um show dela. E após o término desse show, eu estava conversando com ela, estava ela e a Ishla. E aí eu conversava sobre o ministério dela, né, as coisas de Deus que eu admirava e tudo mais, mas ela estava com muita pressa, ela estava guardando as coisas dela após o show no porta-mala do carro, e ela até lamentou que ela não ia ter muito tempo para conversar ali comigo, porque ela tinha um outro compromisso, ela tinha que ir embora, ela também estava cansada, que ela tinha acabado de terminar o show, e eu já estava muito feliz de poder ter conversado com ela. E quando ela se virou para ir embora, de repente o Espírito Santo tomou ela e ela foi cheia do Espírito Santo. Na mesma hora ela se virou para mim, levantou as mãos e começou a profetizar sobre a minha vida. Eu senti muito o poder de Deus e Deus começou a falar através da boca dela muitas coisas. A primeira frase que ele falou, eu gravei, e ele começou dizendo: filha, tem sido dedicada. E aí foi falando mais coisas, mas eu não consegui gravar. E eu recebi uma unção ali naquele momento, o poder foi tão grande que eu caí arrebatada no chão. E eu me lembro de escutar tudo à minha volta e de eu estar no colo da Ishla, porque eu escutava a voz da Ishla, e escutava ela passando a mão na minha cabeça e ela conversando com a Fernanda Brum. E eu estava tendo uma visão. Eu conseguia escutar tudo que acontecia à minha volta, eu estando dormindo, como se eu estivesse dormindo, mas eu estava
também tendo uma visão, e nessa visão eu estava num lugar como se fosse um sítio, e havia várias cadeiras e era de dia, e elas estavam todas, as mesas e as cadeiras, e o lugar estava enfeitado com balões, como se estivesse preparado para uma festa, mas ainda não havia chegado ninguém. E essa festa ia ser durante o dia, né? E aí eu vi aquele lugar pronto, arrumado e tal. E ao mesmo tempo eu escutava tudo que acontecia, né, à minha volta, e eu queria falar pra Ashley, eu queria conseguir falar pra ela falando assim: "Ah, pede pra Fernanda Brum esperar que eu quero conversar com ela sobre essas coisas que Deus me falou". E muitas coisas eu já tinha esquecido, então eu queria que ela falasse novamente e tal. E depois eu acordei desse sonho. E foi incrível, né? Na vida real eu nunca tive a oportunidade de ir a um show da Fernanda Brum e também nunca tinha sido arrebatada naquela época. Mas um tempo depois eu tive a experiência de ser arrebatada e foi a mesma sensação que eu tive, né? Eu conseguia escutar tudo à minha volta e foi muito parecido, e aí eu vi que a experiência do sonho foi muito real mesmo, né? Depois a minha experiência foi exatamente igual, tirando a visão que eu não tive na vida real. E um tempo depois eu pedi uma confirmação de Deus sobre algo que eu estava vivendo, e Deus usou uma profeta. E a frase que Deus usou para falar comigo foi a mesma frase que ele usou no sonho com a Fernanda Brum, que eu não tinha contado para ninguém, estava só no meu íntimo, eu e Deus. E ele falou comigo na vida real: "Filha, tu tens sido dedicada", e outras coisas a mais que Deus falou comigo, e confirmou que aquela frase que ele falou através da vida dela no sonho para mim era realmente Deus falando comigo, né? Tipo, não foi só um sonho porque eu li o livro. Eu acredito que se eu tivesse tido o sonho logo que eu terminei de ler o livro todo, talvez eu não ia levar a sério o sonho. Mas uma amiga minha que eu emprestei o livro, ela teve um sonho também logo após mesmo ler o livro. E achei incrível, né, que tem uma unção, né, a oração dela no final do livro é muito forte, é liberado uma unção, né, é liberado o poder de Deus. E se você crer, você também vai receber. Ao longo do tempo eu também tive outras experiências com ela, e que Deus também confirmou na vida real para mim a mesma palavra. Mesmo sem ela saber, Deus usa ela como profeta em sonhos também, o que é incrível. E admiro muito o ministério dela, e a história dela serve de testemunho. E eu gostaria também de agradecer quem esteve comigo na leitura deste livro aqui no canal. E eu fico muito feliz com os inscritos e as pessoas que estão gostando também e também estão sendo tocadas através dele. É isso, muito obrigada, Deus abençoe a todos.